Fala comigo, turma, professor Álvaro Capucci na área. É um prazer receber você aqui no meu canal de Ciências Humanas para todos os humanos, né? Eu vou iniciar aqui agora uma série de introdução à sociologia. Para quem não sabe, eu sou professor, sou bacharel em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e sou pós-graduando em Psicologia. É um prazer receber você aqui. Eu vou iniciar agora uma série. Vou falar um pouquinho trazer alguns elementos de introdução à sociologia. Tentar uma forma muito fácil, tranquila, né, para quebrar esse gelo que às vezes as pessoas têm. Tem uma certa resistência que as pessoas têm em relação à sociologia, que não tem nada demais, não tem motivo para isso. Vamos quebrar esse gelo inicial e vamos tentar apresentar para você a sociologia de uma forma muito próxima do seu dia a dia, das coisas que você vive, das coisas que você faz, das suas relações, da sua convivência aí na família, no trabalho, na escola, na religião, no lazer, enfim, na sua vida comunitária, vida familiar, etc. Tá bom? Então seja muito bem-vindo e fique tranquilo que sociologia é fácil. Eu vou tentar demonstrar isso para você. Bom, pessoal, primeiro a gente tem que ter a seguinte ideia: sociologia, ela é uma ciência. Então, se a sociologia é uma ciência, significa que ela faz o quê? Que ela pesquisa um determinado objeto, ela tem interesse em um determinado objeto de pesquisa sobre o qual ela vai se debruçar, sobre o qual ela vai se interessar em entender, compreender, explicar, tentar compreender aquele objeto de pesquisa, tentar trazer alguma explicação, algum tipo de entendimento sobre o seu objeto de pesquisa, para que, a partir desse entendimento, a sociedade em geral possa fazer uso desse conhecimento que a sociologia produz e usar esse conhecimento para poder melhorar a sociedade, transformar a sociedade, para poder organizar melhor a vida em sociedade, as comunidades, os grupos. Enfim, esse é o caminho mais tranquilo em relação à sociologia. Ela é uma ciência, sociologia, ou seja, ciência da sociedade, ciência de tudo aquilo que acontece em sociedade. E se é em sociedade, significa que é em grupo. Então a sociologia ela se interessa por fenômenos que são coletivos, que acontecem quando tem um grupo de pessoas envolvido, diferente da psicologia. A psicologia ela se interessa por fenômenos individuais. Ela estuda, pesquisa e atende indivíduos, uma pessoa exclusivamente, né? Às vezes tem um campo da psicologia social que atende grupos, mas também atende de uma forma muito específica, muito individualizada. Já a sociologia, primeiro que a sociologia não atende ninguém, né? Ela não tem uma perspectiva clínica, nada disso. Então, mas ela estuda, ela aborda, a sociologia tem um interesse, o olhar do sociólogo é o interesse pela sociedade, por aquilo que é coletivo, aquilo que tem a ver com grupos sociais, família, escola, religião, trabalho, lazer, esporte, cultura, relações sociais, relações de grupo. Por exemplo, uma coisa que a sociologia não estuda é relação conjugal, né, relação de indivíduo para indivíduo. Isso necessariamente não é um objeto de estudo da sociologia. Quem estuda isso com muito mais propriedade e competência é a psicologia social. A sociologia vai estudar fenômenos coletivos, fenômenos que definem fatos e coisas que são coletivas, coisas que só existem porque são em grupo. Né? Por exemplo, família. Família só existe porque é um grupo de família, é um grupo que forma uma família. Você pode falar, não, um casal necessariamente não é uma família a princípio, é um casal, uma dupla. Agora, quando tem filhos, quando já tem outros parentes envolvidos, aquela convivência no mesmo espaço familiar, aí já tem o interesse da sociologia, porque é um fenômeno de grupo, né? Uma convivência em grupo. Religião é a mesma coisa, os grupos religiosos, as comunidades religiosas, as instituições religiosas. Então já é um fenômeno interessante que a sociologia quer entender. A escola você estuda coletivamente, é um espaço de estudo coletivo, compartilhado entre várias pessoas, e dentro da escola tem vários grupos de pessoas ainda no meio daquele grande grupo que seria a escola como instituição. Tanto que no passado a gente falava grupo escolar, né? Tinha essa expressão muito comum, ele estuda no grupo escolar tal, ou seja, a ideia de coletivo. Trabalho também, você pode até fazer um trabalho individual, hoje em dia tem o home office, que você trabalha sozinho, entre aspas, muito embora o trabalho que você faz é para outras pessoas, afeta outras pessoas. Você pode trabalhar em casa sozinho, mas você tem uma equipe, né, que forma uma equipe que trabalha sozinho, mas o resultado do trabalho é coletivo, ele impacta no campo coletivo, impacta no resultado da empresa, que também, em certo sentido, é um grupo, é uma instituição coletiva que reúne pessoas em função do trabalho.
Vamos lá na questão do esporte, né? O esporte em geral, alguns esportes, eles são coletivos, né? O vôlei, o futebol, o basquete, né? Então são esportes coletivos que dependem de um grupo para poder se realizar, para poder acontecer, para poder se efetivar, né? Então o esporte também seria, em alguma medida, um local de relações coletivas, né? Relações entre várias pessoas, entre grupos. Eu falei da família, falei da educação, da escola, a religião, do trabalho, do esporte, a cultura em geral, a expressão artística, né? Quando você vai, por exemplo, no teatro, é um grupo de pessoas que vai assistir um grupo que está se apresentando no palco. Ou pode estar assistindo até uma pessoa, pode ser um monólogo, pode ser um espetáculo solo, mas, no entanto, tem uma plateia. Então, o teatro, como expressão artística, ele depende de um grupo, né? Que é a plateia. As pessoas vão se reunir para fruir aquele espetáculo, para aproveitar aquele espetáculo, experimentar aquele espetáculo. Também é uma questão, é um fenômeno social interessante. É questão, por exemplo, comida, se alimentar, né? Em geral, as pessoas se alimentam, almoçam em conjunto, em geral, pelo menos é assim que se imagina, já foi muito mais no passado. Hoje em dia, talvez nem tanto, as pessoas almoçam meio que sozinhas, cada um no seu canto, mas mesmo que você almoce sozinho num restaurante, você está num restaurante cercado de pessoas, coletivamente, né? Tá ali todos meio que se comportando muito parecido, tendo um comportamento coletivo muito comum, que é o de se alimentar, o comer, né? Então tá todo mundo ali no mesmo espaço, uma outra pessoa também interagindo e etc. Então, são exemplos, tem muitos outros exemplos, você pode aí da sua cabeça também tirar. São exemplos de como a sociologia, o que a sociologia aborda, qual é o objeto de estudo, o que a ciência social, o que interessa a ela, né? Qual é o objeto de interesse, de pesquisa, de estudo da sociologia nesse aspecto. Então, são os fenômenos em grupo, as relações em grupo, ou tecnicamente falando, os fatos sociais, os fenômenos sociais, as relações sociais, ou seja, tudo aquilo que se dá em sociedade, em grupo. Então, tendo a ideia de que a sociologia é uma ciência, então você tem que pensar sempre assim, ele é uma ciência, assim como a psicologia é uma ciência, assim como a medicina tem seu aspecto específico de ciência, a física é ciência, a química é uma ciência, a biologia. Você tem as ciências humanas e sociais, né? A sociologia é uma, a antropologia é outra ciência, a ciência política, a ciência da religião, a psicologia, como eu já falei, você tem a história, né? Como uma ciência da história, né? A historiografia, você tem a geografia, que é a ciência geográfica, os saberes geográficos, enfim, tem vários campos aí que você pode se lembrar aí, né? Então tudo isso são campos da ciência, campos do conhecimento científico que são importantes para o ser humano, não só entender a sua vida, né, entender todos os campos da sua vida possíveis, mas também ter ferramentas e elementos para poder transformar a sua vida, melhorar a sua vida, né, desenvolver coisas melhores, ou pelo menos essa é a ideia, promover qualidade de vida para os seres humanos através de todos os conhecimentos que o ser humano produz. Isso também é uma ideia interessante que você sempre deve ter em mente. Então, se você tem um interesse em entender a vida social, em entender como a sociedade funciona, em entender como os vários grupos sociais, vários aspectos sociais dentro de uma mesma sociedade funcionam, você tem que estudar sociologia. Essa é a especialidade, né, é o campo de saber específico para você entender a vida em sociedade e tudo que acontece na vida em sociedade, na vida em grupo, nas relações sociais, ou seja, relações em grupo, tá bom? Aí, relações sociais tem os papéis sociais, que são papéis que têm a ver com a vida em sociedade. Eu vou dar um exemplo de um papel social. Existe, por exemplo, o papel social de professor. Não é todo mundo que exerce esse papel social, essa função de professor. Mas a função de professor, ela tem uma compreensão social. Ela tem uma função social, ela tem uma relação com a sociedade. Porque toda sociedade tem um professor, uma professora. Tem a figura do professor, da professora, o papel de professor bem específico, bem entendido, bem delineado, que é o papel aquele que auxilia no processo de ensino-aprendizagem, né? É o professor que domina a ideia da didática, da educação, da pedagogia. Então é um papel que é meio que entendido em qualquer sociedade. Claro que cada sociedade tem as suas particularidades, mas o papel, né, o tipo ideal de professor, ele funciona, ele é bem compreendido, ele tem uma função social, porque toda sociedade compreende, entende e tem essa função, em geral, dentro da sociedade, da sua comunidade. O papel de professor. O papel de mãe, né? O tipo ideal de mãe, o tipo de mãe. Mãe varia ao infinito.
mas toda sociedade minimamente organizada reconhece esse papel de mãe, essa função de mãe, essa instituição da maternidade. Então também é um fenômeno social, é um aspecto social que a sociologia também estuda. E por aí vai, vários papéis, né? Você pode ver médico, advogado, engenheiro, mecânico, padeiro, são funções sociais, funções que atendem à coletividade, não são aspectos particulares, né? São coisas que têm a ver, que colaboram, que têm resultado, que oferecem algo para o funcionamento da sociedade. É isso mesmo. Tem essa ideia de funcionamento da sociedade, tá bom? Sem o padeiro, por exemplo, a princípio você não consegue comprar o pão, porque alguém tem que produzir o pão para você comprar. A menos que você mesmo seja o padeiro, que você saiba fazer o pão. Mas se você não produz um pão todo dia para além do seu próprio consumo, mas para outras pessoas consumirem, ou seja, para as pessoas da sociedade consumirem esse pão, isso é uma função social, então é um papel social de padeiro. Se ele produz o pão só para ele comer, então não é social, ele é particular, é individual, então não interessa a sociologia. Então só interessa quando é para a coletividade, quando é para a sociedade. Beleza? Acho que ficou bem entendido, né? Na próxima aula, nosso próximo encontro, eu vou falar sobre as origens da sociologia, o seu contexto social, o contexto histórico em que a sociologia surge como ciência, porque toda ciência tem o seu contexto, né? Ela surge a partir de contexto social, de um contexto histórico, cultural, de um momento histórico que as coisas estão acontecendo de forma específica, que dão a possibilidade daquela ciência surgir. Sociologia acontece a mesma coisa. Lá no século XIX, as coisas aconteceram umas coisas diferentes, que permitiram, que quase que exigiram que surgisse a sociologia para poder dar conta daquilo que estava acontecendo lá. Depois vamos falar dos principais, dos fundadores, digamos assim, da sociologia, né, suas referências iniciais ali, Auguste Comte, vamos falar de Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, que são aí os paizões da sociologia, tá bom? Um abraço para você, até a próxima.